Salve família, firmeza? Camarada Janderson aqui, certo? Funkeiro comunista. E estamos de volta com a nossa série que está analisando o processo de criminalização da cultura negra ao longo da história do Brasil. No episódio anterior falamos do período da escravidão e agora a gente vai entender aqui como a cultura negra continuou na mira do sistema na República Velha, tá ligado? A gente vai dar destaque aqui para a criminalização do samba, da capoeira, a continuidade da perseguição religiosa, dentre outras expressões culturais da época. A série como um todo vai ser uma longa jornada, mas eu tenho certeza que vai valer a pena cada segundo da sua atenção. Não sai daí. É importante assistir todos os vídeos porque eu vou trazer aqui várias novidades. Eu passei os últimos meses escavando matéria jornalística, relatório, artigo científico, vídeo longo, vídeo curto, livros, dentre vários outros tipos de fontes indispensáveis para trazer esse assunto aqui com a melhor qualidade possível. Então, mano, senta aí, fica suave, já deixa o seu like aí para fortalecer o nosso engajamento, se inscreve no canal e ativa o sininho e se liga, se você conseguir, me fortaleça financeiramente, pode ser através do Pix, que vai aparecer aqui na tela com o QR Code ou a chave, ou através do Apoia-se, certo? Seu apoio é muito importante porque assim eu consigo pagar as contas, ficar com a cabeça tranquila, comprar novos recursos para gravar cada vez melhor aqui os conteúdos e isso vai fazer avançar o nosso propósito, certo? Além do conteúdo que vocês vão conferir, eu trago aqui, família, uma boa notícia. Esse vai ser o primeiro vídeo monetizado do nosso canal. A gente atingiu aí os requisitos mínimos para monetizar o canal, graças ao empenho, ao engajamento de vocês, a força que vocês me deram nesses últimos meses. Os últimos vídeos tiveram uma boa repercussão, então eu quero agradecer todo mundo que somou nessa, de verdade mesmo. Que esse seja o começo de uma longa jornada com vocês aqui. 1889, já fazia um ano da abolição oficial da escravidão e foi o ano da queda do Império e do nascimento da chamada República Velha. Nesse regime, a cultura negra continuou na mira do sistema, certo? Dos coronéis, dos militares e das autoridades do novo regime. O Estado não era oficialmente teocrático, não era mais um Estado católico. Mas na prática ainda era dirigidos por brancos ricos que herdaram poderes, de velhas famílias poderosas do Brasil e que eram maioria cristão e que deram continuidade às velhas tecnologias de domínio sobre as religiosidades alheias que não fossem a religião dominante. A República não foi tão progressista para a população negra, Porque além de instituírem várias brechas para conservar a continuidade da escravidão, eles continuavam pegando no pé dos pretos que não se curvavam àquele novo modelo de sociedade. Tudo estava se aburguesando, o capitalismo brasileiro estava se desenhando de forma mais clara e eles tiveram que começar a dar um jeito para conter essa população. E aí eu trouxe alguns exemplos disso. No primeiro Código Penal do regime, datado em 1890, um ano depois do nascimento da República, tem 2 artigos que respaldam a perseguição cultural contra os negros. O artigo 157 dos crimes contra a saúde pública e o artigo 399 dos vadios e capoeiras. Vamos analisar isso aqui. O artigo 157 proibia a prática do espiritismo, a magia e seus sortilégios, dentre outras práticas não cristãs, sob a pena de prisão por 1 a 6 meses. Já o artigo 399 dos vadios e capoeiras considerava a capoeira e a desocupação como um crime de vadiagem. E quem cometesse esse crime tinha que cumprir de 15 a 30 dias de prisão. E aí isso se aplicava também a quem tocasse samba ou a qualquer preto desempregado que ficasse à toa moscando na rua. Para eles tudo isso aí era vadiagem. Dentre os vários pretos que foram punidos nessa lei, existe o caso conhecido de um sambista pioneiro da cultura, o João da Baiana. Foi um dos grandes nomes do samba e que viveu durante esse período. Ele nasceu em 1887 no Rio de Janeiro, um ano antes do fim da escravidão, e foi um dos grandes nomes do samba e do choro. Inclusive foi um dos primeiros a introduzir e popularizar o pandeiro nesse gênero, para você ver o tamanho da importância do cara.
Não moro em casa de cômodo, não é por tendedo não. Na cozinha muita gente sempre ganha queração. Batuque na cozinha assim não quer, por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha assim não quer, por causa do batuque eu queimei meu pé. E aí, como todo negro da época, ele era sistematicamente perseguido nas ruas por tocar suas percussões, por andar com pandeiro, tá ligado? No início dos anos 20, por exemplo, ele teve o pandeiro quebrado pela polícia e ele chegou a ser preso. Até que o senador da época, o Pinheiro Machado, que gostava do trabalho do João, autografou o pandeiro dele e disse a ele que ele podia andar com o pandeiro na rua tocando e que se a polícia enquadrasse ele, era só mostrar o autógrafo, que isso de certa forma ajudaria a dar uma trégua na encheção de saco da polícia. Aí eu tava indo atrás de algumas imagens, família, e achei uma raridade que, mano, é indispensável trazer aqui pra vocês. Se liga. Aqui ele vai explicar com suas próprias palavras. Era proibido porque a gente ia pra feia, na hora que a gente ia com pandeiro, de violão, a polícia cercava, tomava o pandeiro. E eu ganhei um pandeiro do senador Pinheiro Machado para que a polícia não me perseguisse mais. E quem cantava samba era Capadócio. Aí eu fiquei curioso, né? Ele falou aí de Capadócio. Eu pesquisei no dicionário o que significa Capadócio e eu encontrei o seguinte. Capadócio é aquele que se dá ares de importância, convencido, ou aquele que é falto de inteligência, burro, tapado, ou aquele que vive de explorar a boa-fé das pessoas. Ou seja, tudo de ruim. Mas você repara que tinha, né, um rótulo pejorativo, igual tem hoje com os funkeiros. E aí cabe dizer que essa perseguição acontecia não só porque os caras eram racistas e odiavam a cultura negra simplesmente. As autoridades republicanas estavam, na verdade, atendendo aos pedidos da nascente burguesia urbana, que queria dar continuidade a uma política iniciada no regime imperial e que eu falei no outro vídeo aqui. Eles queriam adaptar os negros recém-libertos da escravidão ao trabalho assalariado, à lógica das cidades, ao comportamento comum das cidades. Eles queriam civilizar o negro recém-liberto. Esse processo se intensificou na segunda metade do século XIX, principalmente depois da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Foi a lei que proibiu o tráfico de escravos, reduziu drasticamente o fluxo de escravos que entrava no país. Eles continuaram traficando ilegalmente, mas numa quantidade muito menor. E isso obrigava eles a repensar as formas de controle. Então era muito mais do que só racismo. O que não podia era ficar moscando. O que eles estavam combatendo era a ociosidade, o que chamariam hoje de vagabundagem, mas chamavam na época de vadiagem. Se você reparar, inclusive, nos incisos dessas leis, tem escrito o seguinte, veja só. Pela mesma sentença que condenar o infrator como vadio ou vagabundo, será ele obrigado a assinar o termo de tomar ocupação dentro de 15 dias. Ou seja, você é preso, você toma um sermão, tá ligado, dos polícia, e ainda tem que assinar um termo prometendo que daqui a um tempo você vai ter que estar trabalhando. E tem um outro inciso aqui, né? Os maiores de 14 anos serão recolhidos a estabelecimentos disciplinares e industriais, onde poderão ser conservados até os 21 anos de idade. Ou seja, vários mecanismos para proletarizar o negro de forma forçada. Caso contrário, é castigo, é prisão, é esculacho. Por isso de forma forçada. Esse caso que eu falei anteriormente do João da Baiana é só mais um dentre vários que aconteciam na época, tá? É só o mais famoso. Só que em vários cantos do Brasil, o conflito entre os sambistas e as autoridades policiais era cotidiano, era todo dia. Isso na República Velha, na Segunda República, no chamado Estado Novo, na chamada Quarta República e na ditadura militar, que será o tema do próximo vídeo. Então fica ligado aí. E aí, além da proibição daquilo que eles chamavam de espiritismo, como a gente viu aí, ou da capoeira, do samba e da vadiagem, teve também a criminalização dos afroxés, os blocos de afroxés, que foram os grandes pioneiros da história do carnaval no Brasil, para quem não sabe.
eram grandes grupos negros, tá ligado? Organizados, que desfilavam no carnaval baiano, exibindo elementos que celebravam e valorizavam a cultura africana. Antes da criminalização formal, que a gente vai ver aqui, já tinha uma forte perseguição e estigmatização desses grupos. Desde 1902, a mídia baiana, a elite baiana, já vinha tecendo críticas. E o simples fato deles desfilarem lado a lado dos blocos dos ricos já incomodava a playboyzada. E a principal característica que diferenciava os blocos de afrochés dos outros blocos eram, além dos enredos temáticos que remetiam às histórias e à cultura africana, era a música também. Enquanto os blocos da elite apresentavam apenas instrumentais, os afrochés introduziam cânticos nagô, marcando o pioneirismo da música cantada do Carnaval de Salvador. De acordo com o pesquisador, publicitário e jornalista baiano Nelson Cadena, esses blocos foram alvo de um decreto da Secretaria de Polícias da Bahia, assinado no dia 24 de fevereiro de 1905, por um cara chamado Francisco Antônio Castro Loureiro, que na época era o diretor interino da pasta. E aí se liga, o decreto que proibia esses clubes de costumes africanos, como eles chamavam, foi justificado com o argumento de, abre aspas, evitar o crime, o deboche e a desordem. Mas na realidade, a gente sabe que refletia a pressão daquela elite baiana que já criticava. E aí o texto do decreto era explícito nas restrições. Abre aspas, nenhum clube poderá se apresentar nas ruas da capital sem aprovação das respectivas críticas pela polícia. Estava lá também que era proibida a exibição de clubes de costumes africanos com batuques e que eram proibidas também críticas a personalidades e corporações e que era proibido também o uso de máscara depois das 6. Esse decreto vigorou até o fim da Segunda Guerra Mundial. E aí, família, essas medidas, embora na prática aplicáveis a qualquer grupo que se enquadrasse naquelas leis, tinham como alvo claro os blocos de afrochés. Você vê aí que eles proibiam críticas às corporações, aos oficiais, basicamente censurando e controlando o desenvolvimento do lado político daquela cultura. Aí eu estava vasculhando alguns autores da literatura nacional que tratam sobre os blocos de afrochés, que já escreveu sobre isso. E adivinha quem eu encontrei? Inclusive encontrei em casa. Tenda dos Milagres, de Jorge Amado. Tem uma passagem nesse livro que é genial e que eu gostei muito, que eu vou ler para vocês. É sobre o decreto do secretário lá. Se liga. Abre aspas. O povo aplaudia o insubmisso, valente desafio. Onde já se viu o senhor Dr. Francisco Antônio de Castro Loureiro, interino da polícia e branco de cu preto? Onde já se viu o carnaval sem afroché, brinquedo do povo pobre, do mais pobre, seu teatro e seu balé, sua representação? Parece-vos pouco a miséria, a falta de comida e de trabalho, as doenças, a bexiga, a febre maldita, a maleita, a disenteria, a matar meninos, ainda queres, doutor, empobrecê-los mais e reduzi-los? Pois é, você vê aí várias fitas, várias indagações para o doutor responder nessa passagem aqui. É interessante notar a consciência do eu lírico quando ele diz que essa manifestação é uma espécie de refúgio, tá ligado? Uma espécie de válvula de escape, de descanso da vida sofrida dos excluídos da Bahia daquela época. Isso confirma novamente uma das teses centrais desse vídeo e dessa série, que é a seguinte: a prática de reprimir as festas tradicionais da população negra com o uso da força e através do Estado, foi e ainda é proveitosa politicamente à classe dominante, porque reprime aquilo que seria substancial para a socialização e para a mobilização dos negros. Elementos como a simbologia, a fé, o ócio, o descanso, a arte, tá ligado? Tudo isso dá substância para a cultura. Mas quando os caras matam isso, aí fica difícil isso avançar, tá ligado? Portanto, se torna proveitoso. E aí, família, o que cabe concluir é o seguinte: a história da Primeira República não foi apenas uma transição política do regime imperial para um regime mais moderno, tá ligado? Foi também a continuidade de um projeto de dominação.
que buscava submeter a população negra a novos controles, agora sob a máscara da ordem e do progresso positivista, né? Os artigos do Código Penal que eu citei não eram meras formalidades, tá ligado? Eram armas de um Estado que via na cultura negra uma ameaça à sua civilidade, à sua ordem pública. A perseguição ao João da Baiana, aos feiticeiros, aos grupos de afrochés, mostram como o racismo vai se atualizando, inclusive no ordenamento jurídico do país, substituindo as senzalas e os açoites pelas prisões por vadiagem. Mas como bem ilustra o Jorge Amado em Tenda dos Milagres, essas manifestações eram muito mais do que arte, tá? Eram o teatro dos oprimidos, o balé daqueles a quem a República negava até mesmo o direito de existir fora das fábricas e lavouras de café. Hoje, o mesmo Estado que quebrava pandeiros, que proibia batuques, está criminalizando o baile funk, está invadindo terreiros até hoje e marginalizando todo tipo de expressão da cultura periférica, quando não está se aproveitando para lucrar. No próximo vídeo a gente vai avançar mais no tempo, vamos passar pelo Estado Novo, a ditadura militar, né? E a gente vai ver como o sistema adaptou suas táticas de repressão e de controle, ao passo que o povo negro não parou de dançar, não parou de lutar e continua sobrevivendo. E se você me acompanhou até aqui, é porque você gostou do vídeo. Então já deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal para não perder as próximas novidades e já contribui financeiramente para fortalecer essa nova fase aqui. Você vai conseguir fazer isso através do Pix ou através do Apoia-se. O Pix é esse que está aqui na tela, tem o QR Code, tem a chave Pix, que é o e-mail, camaradajan@yahoo.com, e o Apoia-se é apoia.se/camaradajanderson. Por lá, você me faz um apoio mensal com qualquer valor e assim você me ajuda a resolver os problemas e garantir as condições para gravar mais vídeos aqui para o canal, certo? Então é isso, família. Tamo junto, mano.